palavra. Obrigado, Pai, porque podemos depender totalmente do Senhor. Obrigado porque podemos depender totalmente do Senhor. Temos visto a Tua mão poderosa trabalhando todos os dias, Pai, nos guardando, nos livrando, sendo provedor sobre nossas vidas, cuidando da nossa casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te dou graças, Pai, eu te dou graças, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vocês estão bem? Amém. Obrigado, gente. Glória a Deus. Você pode sentar. Aleluia. Tive uma temporada fora dando aula no Rema, lá no Rio de Janeiro. Você deve perceber, tomei sem voz desde a terça-feira passada, na verdade. Preguei todos os dias, não faltou um, não sobrou um no calendário. Foi muito intenso, mas graças a Deus, irmãos, vivemos experiências sobrenaturais. Duas bem específicas que eu queria relatar, para você ver como que Deus opera, né? Independente de quem esteja ministrando, quando a vontade de Deus quer ser estabelecida num lugar, irmãos. Eu gosto de dizer que quando Deus quer mover alguma coisa, quando Ele fala algo, é um decreto. Não é opcional não acontecer. Sabe, nós estávamos ministrando no domingo, a Thaís esteve no final de semana lá no Rio, e no meio da pregação, me veio uma direção muito específica para pedir para mães que estavam naquele local, estavam tendo dificuldades com filhos, que estavam envolvidos, que haviam se desviado, que estavam envolvidos com drogas, que estavam envolvidos com prostituição, de qualquer área desse tipo. E sabe, várias mães ficaram de pé, e nós começamos a orar por elas. Foi um momento maravilhoso, onde Deus se moveu. E duas mães específicas vieram falar comigo que elas tinham sido expulsas da casa dos filhos porque os filhos estavam usando drogas, e elas foram falar com eles, né, dizer que amava a vida deles, e eles expulsaram. E na segunda-feira elas foram falar comigo na aula que quando foi na segunda de manhã, os filhos das duas ligaram para elas pedindo perdão, dizendo que queria mudar de vida e queria voltar para o Senhor. Olha só, irmãos, como que Deus faz. Rapaz, aquilo marcou demais. E o outro foi ontem, na aula de consagração que tivemos no Rema. Eu nunca imaginei, no meio da aula de consagração, veio uma nota no coração. Tinha alguns visitantes lá, e eu perguntei quem estava ali e gostaria de se aliançar com o Senhor, estava afastado de Deus. Você acredita que no meio da aula de consagração teve gente que aceitou Jesus? Você pensa assim, normalmente na aula do Rema dessa, só tem crente, né? Aí na hora que Deus falou comigo assim, pergunta quem quer aceitar Jesus. Eu digo, caramba, numa aula de consagração? Então tá, mas Deus está mandando. Quando eu perguntei a uma mulher, meu Deus, eu preciso, eu vim aqui pedindo isso. Eu digo, pronto. Eu digo, graças a Deus. Olha só, irmãos, sabe, se você estiver preparado para ouvir Deus falar, obedecer Ele, vai ter resposta dele. Você vai ser a resposta, você não, né? A sua ação vai ser a resposta que as pessoas estavam esperando, porque Deus vai querer utilizar quem tiver disponível ali, para poder ser o meio, a ferramenta a qual Ele vai alcançar alguém. Isso pode acontecer na sua vida, onde você estiver, seja na igreja. Eu pensei que pelo menos você ia dizer amém, que você seja a ferramenta de Deus. Amém. Você seja uma ferramenta no seu trabalho, onde você estiver lá e alguém estiver doente, você dizer, eu posso orar pela sua vida, e você orar e ela ser curada. Antes da gente oferecer um dipirona, alguém com dor de cabeça, a gente oferecer uma oração. Vou te dizer uma coisa, vai ser o marketing do céu isso. As pessoas vão querer viver a vida de Deus quando isso acontecer. Elas estavam doentes, passando, aflitas, e de repente você diz assim, eu posso orar pela sua vida, e ela é curada. Ela vai dizer, eu preciso disso que você tem. Você vai dizer para ela, é de graça. Cristo está disponível para todos, irmãos. Ele só precisa ser apresentado. Amém? Glória a Deus. Então eu queria que a gente vai tratar hoje um pouco sobre o cuidado com a doutrina. A gente vai ler algumas passagens. Mas quando a gente vai falar sobre doutrina, é bem interessante. Certa vez, eu estava num contato com algumas pessoas, e nesse grupo, uma das pessoas veio para mim e disse assim, não, a minha igreja é uma igreja de doutrina. O ministério a que eu faço parte é um ministério de muita doutrina. E na hora que ela falou aquilo, eu fiquei muito feliz, porque quando a gente encontra pessoas que estão fundamentadas dentro da doutrina, é algo maravilhoso. Mas eu percebi que no decorrer da fala daquela pessoa, o que ele se referia à doutrina, na verdade ele estava se referindo a dogmas e não a doutrinas. Existe uma diferença muito grande entre dogma e doutrina. O que é dogma?
Dogmas são as coisas litúrgicas ou práticas que certa denominação, qualquer denominação que seja, tem liberdades para estabelecer. Sobre questão de se você pode usar isso ou não, se você pode fazer isso ou não. Cada igreja, irmãos, a gente não está aqui, o nosso papel como Ministério Verbo da Vida não está aqui para dizer quem está certo e quem está errado. Nosso papel está aqui para pregar a palavra. Amém? Mas quando a gente escuta muitas das vezes as pessoas dizem assim, não, eu tenho doutrina. Ela está se referindo muitas das vezes de que ela tem práticas dogmáticas. Não estou falando agora aqui se certas ou erradas. Mas existe uma diferença muito grande, irmãos, porque quando a gente vai tratar sobre doutrina, a palavra doutrina, utilizada pelo apóstolo Paulo, muitas das vezes, uma delas é a palavra didacheste. A palavra grega didacheste vai significar o ensino de forma clara e transparente, a transmissão do ensino da palavra. Mas a outra palavra é a palavra logos, quando ele usa para Timóteo, a gente vai ler essa passagem. Muitas das vezes a gente conhece a palavra logos e a gente faz a distinção dela se referindo ao rema, mas a palavra logos, no grego, um dos significados dela é algo maravilhoso, vai falar sobre os preceitos morais estabelecidos por Deus. Você percebe que ele não está falando de preceitos morais estabelecidos por homens, fala sobre preceitos morais estabelecidos pelo próprio Deus. Sabe, irmãos, quando a gente olha para toda a história da humanidade, quando Deus vai separar, certa vez agora eu dando aula de aliança de sangue, agora no Rio de Janeiro, uma pessoa veio me perguntar e disse assim, por que que Deus escolheu o povo de Israel? Por que que Deus separou Abraão e estabeleceu de Abraão uma nação? E daquele povo Deus fez uma aliança, estabeleceu uma lei para aquele povo, porque quando a gente vai para a lei mosaica estabelecida, vai ser destinado de forma exclusiva para o povo judeu. Por que que Deus estabeleceu? Qual foi o princípio? Por que que Deus separou um povo? Presta bem atenção qual foi o motivo muito específico. Eu vou fundamentar isso para a gente entender sobre coisas importantes, sobre o cuidado da doutrina. Quando Deus separa o povo de Israel e estabelece uma lei, ele estabelece ali princípios morais que o povo de Israel deveria cumprir. Com qual propósito? Porque ele precisava distinguir um povo do resto da humanidade, porque a humanidade inteira vivia o que a gente trata como barbárie. Eles não tinham leis, não tinham normas, não tinham princípios morais, não tinham nada para poder seguir. Deus separa um povo específico e estabelece uma normativa, uma lei que eles deveriam cumprir, porque com isso eles iriam se diferenciar do resto da humanidade. E qual era o objetivo disso? Porque Deus precisava trazer o Messias à terra. E o Messias não poderia nascer de um povo que estava vivendo a reviria. Vamos usar uma expressão bem comum, o povo estava vivendo na bagunça. O povo estava vivendo de qualquer jeito. Imagina o Messias sendo criado por pais, por pessoas, dentro de uma família que estava vivendo de qualquer maneira no mundo. Vivendo a toque de caixa, porque o povo estava fundamentado dentro do pecado. A lei fazia essa diferença, afastava um povo do pecado, e o cumprimento dela fazia com que o povo tivesse princípios morais estabelecidos. Princípios morais dentro do casamento, princípios morais dentro da criação de filhos, princípios morais financeiros, princípios morais na conduta, no trato com o outro. E aí poderia fazer algo específico. E de forma bem interessante, Deus tira do meio de Israel, levanta uma família específica, da qual o Messias vai surgir, e é tratado dentro disso. E do Messias nasce um novo povo. Quem é o povo que nasce depois do Messias? Diga assim comigo, a igreja. E Deus estabelece também princípios morais a qual nós devemos nos conduzir. Com qual objetivo? O mesmo do primeiro: distinguir a igreja do resto do mundo. Ou seja, existem princípios que nós devemos cumprir que vai nos distinguir do resto da humanidade, irmãos. Princípios morais, princípios de condutas, princípios de ações, princípios do mesmo jeito, princípios de criação de filhos, princípios de tratos financeiros, princípios onde vai fazer sobre o trato do relacionamento interpessoal entre cada um de nós. Amém? Então a igreja ela precisa ser esse diferenciador da humanidade. Nós não podemos ser igual ao mundo, nós temos que ser diferentes. Presta bem atenção, a gente não tem que ficar alheio ao mundo, não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma conduta moral diferente. A nossa conduta precisa ser diferente para que a gente possa se distinguir e as pessoas possam querer a vida que a gente tem. Porque Jesus Cristo tinha isso.
Jesus Cristo tinha esse princípio moral, essa vida que distinguia ele, mesmo no meio do grupo social que ele estava ali se relacionando. Ele não estava fora do mundo, ele estava no mundo, mas ele tinha uma vida diferente. Nós não estamos fora do mundo. Quando eu falo do mundo, não estou falando agora do sistema, mas estou falando da terra. A gente está todo mundo aqui vivendo a mesma coisa. A gente precisa trabalhar, precisa comer, precisa se relacionar igual todos os seres humanos. Mas a gente precisa ter um padrão moral que nos diferencia das pessoas. E o que é que faz a gente ser diferente das pessoas? Algo chamado de doutrina. Tarcísio, mas a doutrina é muito importante assim? Eu gostaria que você pudesse abrir comigo a sua Bíblia, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 1. Olha só o que é que Paulo está falando. Ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento, que exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, e porquanto conhece plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Para que rapidinho, não precisa fechar não, que a gente vai continuar daí. Mas olha só o que é que Paulo está dizendo para Timóteo aqui, instruindo também para a igreja. Ele diz: olha, nos últimos tempos, o tempo que eu e você estamos vivendo hoje, que de fato são os últimos tempos, irmãos, presta bem atenção. Ele diz assim, ó: nesse período, muitos vão se abster da fé, muitos vão apostatar da fé, muitos vão abandonar a fé. É isso que ele está dizendo. Por causa de quê? Por causa dos ensinamentos de demônios, por ensinamentos deturpados, por ensinamentos de homem que proíbem tais práticas, a qual a própria palavra não proíbe. É muito interessante, irmãos, que quando a gente vai falar sobre ensino de demônio, ele é perigoso? É perigoso, claro. Mas você sabe que ensino de demônio é fácil da gente perceber? Porque imagina de que em certo momento alguém possa estar pregando em uma igreja ou em um local e ele diga para você de que Jesus Cristo não precisa ser mais adorado, que a pessoa do Espírito Santo não precisa ser considerado, que a pessoa de Deus não tem essa importância toda que a gente diz que ele tem. Você há de convir comigo que se você escuta algo desse tipo, você logo percebe que isso só pode ser algo maligno falando algo desse tipo. É fácil você distinguir quando é o demônio falando. Agora, se a gente chega e começa a tratar ensinos que parecem que são doutrinas, mas são dogmas que, em vez de aproximar a pessoa de Deus, fica buscando colocar pedágios para que esse caminho possa ser acessado. Porque quando Jesus Cristo diz: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, ele vai também dizer que ele é o novo e vivo caminho. Mas a religiosidade, irmãos, busca colocar pedágios para cobrar o acesso a Deus. Não é que ela impede, mas precisa ser praticado coisas naturais e humanas até que a pessoa seja levada para Deus. Isso são ensinamentos de homens, e ensinamento de homem é perigoso, porque ele vem enrustido de uma má interpretação dos versículos, de uma má interpretação da Escritura, ou tirando algo de dentro de um contexto para trazer uma certa doutrina estabelecida por homens e não pelas Escrituras, que em vez de colocar conectado muito próximo de Deus, coloca, diz: ó, você pode até chegar a Deus, mas não é desse jeito que você acha tão simples assim não. Tem um monte para você chegar lá. Você tem que cumprir um monte de regrinha para você chegar. Sabe, a Bíblia ela não é um livro de regras para você se achegar a Deus. A Bíblia, meu irmão, é um livro que vai mostrar, sim, condutas morais para aqueles que já estão próximos de Deus viverem. Mas quando Jesus Cristo reconecta o caminho é de livre acesso. Todo mundo pode chegar ao Pai. Todo mundo pode ir a Deus. E doutrina de homens colocar esses impeditivos. Sabe, eu gosto de dizer que doutrina de homem é igual espinho de peixe.
vem no peixe, está lá no peixe, mas se você come, é um problema. Quem aqui gosta de comer peixe? Eu lembro que eu já citei esse exemplo um monte de vezes. Quem aqui gosta de comer peixe? Todo mundo gosta de comer peixe. A maioria, pelo menos, gosta. A pergunta que eu quero fazer para você é: você prefere comer um peixe onde já está o filé tratado, limpo, tirado todas as espinhas dele, ou você gosta de passar aquele desafio de estar tirando a espinha da sua boca? Você gosta? Eu acredito que você prefere o filé. Mas se você prestar atenção, o filé do salmão é mais caro do que o salmão inteiro. É ou não é? Se você já comprou o filé de salmão e comprou o salmão inteiro, se você só pesquisou, qualquer peixe que seja, ele só o filé é mais caro do que o peixe inteiro. Mas você sabe que se você comer daquele jeito que está bem tratado ali, já preparado, você não tem que ficar se preocupando, será que você vai se engasgar com uma espinha ou não. E só quem já teve a experiência de se engasgar com uma espinha de peixe, sabe o quão problemático é, o quão desafiador é você passar aquela experiência ali. Eu já passei e é muito traumático, você fica ali durante muito tempo, aquele negócio agarrando, é perigoso, pode ser. Agora presta bem atenção. Quando você quer comer algo que você não quer passar por esse desafio, você precisa fazer um investimento maior. Quando muitas das vezes a gente vem aqui na nossa igreja e a gente anuncia para as pessoas sobre a importância delas fazerem um rema, é porque a gente sabe, irmãos, o qual peixe vai ser servido no rema. Aí a pessoa pode virar para mim e dizer assim: ah, mas eu vou fazer o rema lá e eu vou ter que pagar e é caro. Eu gosto de uma frase de um pregador, que eu já ouvi várias vezes, não sei de quem que é, não é minha, mas quando ele diz assim, ó: se você acha caro o preço do conhecimento, é porque você ainda não descobriu o preço da ignorância. Porque se a gente acha caro ter conhecimento, é porque você ainda não viu o resultado que é ser ignorante. Porque a palavra diz que por causa da ignorância, da falta de conhecimento, é que o povo perece. Eu acredito que todos que estão aqui nessa noite, ninguém gostaria de ter uma vida onde você vai perecer. Amém ou não? Ou você gostaria de perecer em alguma área da sua vida? Eu acredito que todos nós queremos ser bem-sucedidos, queremos que se torne em prática aquilo que Provérbios diz, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. Essa é a minha expectativa e eu tenho certeza que é a sua também. Afinal de contas, você não tenta nada na sua vida para dar errado. Não, vou tentar aqui, vou fazer isso aqui, rapaz, estou torcendo para dar errado. Ninguém faz isso. Assim, quando você vai se alimentar com algo, você não fica pensando: nossa, eu vou me alimentar aqui, eu espero que essa farinha entale na minha garganta. Ninguém quer passar por isso. Aí quando a gente vai falar, irmão, sobre princípios como Igreja Verbo da Vida, e temos um dos valores do nosso ministério, a firmeza doutrinária, é porque a gente preza não por aquilo só que é pregado, irmãos. O nosso objetivo não é prezar pelo que é pregado, o nosso objetivo é prezar por aquilo que você vai ser alimentado. Através das músicas, através da pregação da palavra, através da direção, através do diaconato, porque em todos os aspectos do nosso ministério, a firmeza doutrinária precisa estar presente em tudo. É um valor nosso, o valor é aquilo que fundamenta as nossas crenças naquilo que nós vivemos. Os valores que nós temos é aquilo que fundamenta o nosso ministério, a qual ele está construído, irmãos. E você pode ter certeza de uma coisa: nós estamos fazendo parte de um ministério que é muito sério no trato com a palavra. A gente não chega aqui e vai ficar tentando fazer ilusionismo ou uma apresentação de forma mirabolante para tentar te atrair para algo. Porque quando a palavra é apresentada na forma genuína como ela é, na forma pura, Deus é apresentado para o homem como ele é realmente e ele se torna irresistível. A gente não precisa de artimanha, eu não preciso ficar ninguém aqui fazendo um malabarismo para tentar provar algo para você. Eu só preciso pregar a palavra, orar pelo enfermo, orar por aquele que está perdido e ver o poder de Deus acompanhar aquilo que nós pregamos e ensinamos, e as pessoas vão ser alcançadas. O apóstolo Paulo vai dizer sobre isso. Ele diz: olha, a minha pregação não consiste em ensinamentos, em fábulas humanas, mas na manifestação do poder de Deus. Quando o evangelho é pregado, meu irmão, pessoas são curadas. Quando o evangelho genuíno é pregado, pessoas são libertas. Certa vez uma pessoa virou para mim e falou algo que eu disse: rapaz, que coisa poderosa. Uma jovem que é aluna do Rema, que não lembro qual era a cidade. Ela falando comigo assim, ela disse: professor, certo dia
eu recebi uma palavra de Deus, que eu ia, através da minha vida, muitas pessoas cegas passariam a enxergar, e muitas pessoas surdas passariam a ouvir. Aí eu disse, amém, glória a Deus, coisa maravilhosa. Ela disse, mas pastor, nunca nenhum cego viu. E eu já tenho, ela já é uma pregadora da palavra na igreja dela, no ministério dela. E ela disse, nunca nenhum cego viu, e nunca nenhum surdo passou a ouvir com eu pregando. E eu um dia fui me questionar a Deus, ela dizendo, eu disse, o que foi quando você questionou ele, o que foi que ele te respondeu? Ela disse, quem disse que cegos apenas físicos são curados? Existem pessoas que estão cegas espiritualmente, não conhecem a mim na sua realidade, e quando você prega a palavra, as escamas dos olhos dela caem. Pessoas que estavam surdas e não conseguiam me ouvir, quando você me prega, quando você me apresenta, na verdade, os ouvidos delas entupidos são abertos e elas passam a me ouvir de forma clara. Sabe, irmãos, a pregação da palavra tem esse poder de fazer as pessoas que estavam aprisionadas serem libertas. É por isso que a gente vai chegar, eu quero que você continue comigo. Vai lá no versículo 11, do mesmo capítulo, do capítulo 4 de Timóteo, de 1 Timóteo. Paulo diz assim, ó, ordena e ensinas essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medita nessas coisas e nela ser diligente. Aí ele diz assim, ó, nela ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Olha só o que é que Paulo vai dizer agora para Timóteo. Ele diz, Timóteo, você precisa fazer algo. Você precisa ser diligente na minha palavra. Timóteo, lê a palavra. Timóteo, estuda a palavra. Timóteo, ensina a palavra. Ele diz primeiro para Timóteo que Timóteo precisa se aplicar no conhecimento da palavra. E depois, na continuidade, ele fala para Timóteo ensinar a palavra. Aí quando chega no verso 16, ele diz, cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, salvarás primeiro a ti e depois aos que te ouvem. Olha só o nível de importância da doutrina. Paulo diz assim, ó, se Timóteo, se você cuidar da tua vida e você cuidar da doutrina, isso vai fazer com que você salve a você, e quando você for pregar, você vai salvar os outros. Sabe, irmãos, é muito comum a gente ver nos dias de hoje, né, onde a gente vive uma realidade no mundo, onde as pessoas assistem 3 videoaulas no YouTube de alguma coisa, e eles já acreditam que eles são profissionais da área, e agora eles já querem gravar o vídeo dele e ensinar os outros. Não sei se você conhece isso, isso é uma realidade muito grande. Hoje em dia, meu irmão, tem gente ganhando dinheiro, tem gente querendo ensinar os outros a ganhar dinheiro sem ter dinheiro ainda. Certa vez uma pessoa virou e falou para o pastor Bud que queria fazer uma crítica para ele, mas era uma crítica construtiva. Aí o pastor Bud, diante da pessoa, disse assim, antes de você fazer sua crítica, o que foi que você já construiu? Porque se eu vou fazer uma crítica construtiva, tem que ter funcionado primeiro para mim aquilo, eu tenho que ter construído alguma coisa para eu te ensinar algo para construir. Você concorda comigo? Porque como é que eu vou te ensinar a construir alguma coisa se eu não construí nada ainda? Oh, glória. Imagina uma pessoa que não tem desenvolvimento ministerial nenhum ainda, que ainda não teve um desenvolvimento, não cresceu no seu chamado, não avançou naquilo, não cumpriu os princípios estabelecidos, o tempo estabelecido, não se submeteu ao seu pastor, à sua igreja local, não cresceu na sua igreja. Aí chega aqui e vira para você assim, ó, eu vou te ensinar como você alcançar aquilo que Deus chamou você no seu ministério, vou te ensinar os caminhos da pedra para você chegar lá. Como que esse cara vai ensinar se ele não trilhou o caminho ainda? Agora, por exemplo, se chega alguém, por exemplo, como o pastor Fabrício, que já trilhou o caminho, já alcançou o ministério, chega aqui para você, eu vou te ensinar. Se você quer ser pastor,
você tem um chamado pastoral na sua vida? Eu vou te ensinar, porque existe, irmão. Existe, primeiro você precisa ter um chamado de Deus, uma vocação de Deus para isso, mas existem princípios que você vai cumprindo, e você vai crescendo, e você vai se desenvolvendo em Deus, e Deus vai te reconhecendo e vai te chamar, porque Davi não foi colocado num trono de Israel do nada não. Davi não foi matar Golias da noite para o dia não. Você pode pensar, mas Davi nunca tinha ido para a batalha. Quem disse tu? Ele não tinha matado um homem, mas o leão e o urso ele já tinha tampado na briga com eles. Porque Davi, quando vai virar para Saul, ele diz assim, ó, rei, presta bem atenção. Certa vez eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e veio um leão, e ele roubou uma das ovelhas do meu pai. Eu fui atrás, e eu livrei a ovelha das garras daquele leão. Certa outra vez eu estava lá, e veio um urso, e eu repeti a mesma coisa, eu fui lá. E ele vira para o rei e diz assim, ó, eu tenho experiência com Deus, Saul. Assim como o Senhor me livrou da garra do leão e das presas daquele urso, Ele vai me livrar também das mãos desse gigante filisteu. Ou seja, para você viver o que Deus tem para a sua vida, você tem que cumprir os princípios. Então, irmãos, é muito forte o que Paulo fala aqui para Timóteo. Esse Timóteo, é necessário você cuidar primeiro de você. Cuida da doutrina no teu coração, porque aí tu vai ter oportunidade. Quando tu abrir a boca para falar, tu vai estar salvo. Tu já viu alguém que não está salvo, querendo salvar alguém? Não tem como. Se você já viajou de avião, a frase famosa, todo mundo já ouviu isso no púlpito por 1 milhão de pregadores, mas eu vou repetir ela para vocês. Você vai lá pegar um avião, se você já voou, você já ouviu com certeza. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Coloca primeiro em você, depois você ajuda mulheres e crianças. Porque como que você vai tentar salvar alguém se você não está salvo? Se você não se salvar primeiro, e você for tentar salvar alguém depois, antes, morre você e a pessoa. Mas você precisa estar guardado antes, preservado antes, para que você consiga ser o socorro para alguém. Porque você só consegue socorrer alguém que está afundando fora do barco, se você estiver dentro do barco. Porque como que você vai colocar uma pessoa dentro do barco se está tu e ela fora do barco? Não tem como. Quando Paulo vai falar sobre o cuidado da doutrina, é sobre isso. Sabe, irmãos, na igreja Verbo da Vida, do Ministério Verbo da Vida, a gente tem esse cuidado, porque a gente sabe que a palavra, a doutrina correta tem o poder de transformar a vida das pessoas. Porque é maravilhoso. Tenho certeza que se eu abrir a oportunidade aqui, muitas pessoas vão poder testemunhar e dizer assim, quando eu cheguei no Verbo da Vida, rapaz, eu comecei a ouvir uma palavra, olha que eu já sou crente há muitos anos. Quando eu cheguei no Rema, eu já sou crente há muitos anos. Quando eu cheguei nessa igreja, eu sou crente há muitos anos. Mas eu comecei a ouvir uma palavra, parece que era a primeira vez que eu estava ouvindo aquilo. Se com você não foi assim, comigo foi. Mas estava na Bíblia o tempo inteiro. Sempre teve lá. Não sei se você teve já essa experiência, às vezes quando um professor do Rema, por exemplo, está pregando numa sala de aula, irmãos. A gente está lá sentado e ele diz, abre a Bíblia sua aí. Ele começa a fazer a interpretação, a gente se pergunta, onde é que estava esse versículo? Parece que enquanto ele falava, o versículo foi escrito ali na hora. Porque na verdade aquilo se tornou revelado. Por que se tornou revelado para nós? Porque primeiro salvou a ele. Quando salvou a ele primeiro, quando ele transmitiu para você, ele conseguiu transmitir com vida, porque ele estava morto. Agora aquele versículo trouxe vida para ele, agora ele consegue transmitir vida para os outros. Quando a gente cuidar, irmãos, da doutrina, isso vai trazer em nós um conhecimento para que a gente possa salvar as pessoas. Agora presta bem atenção sobre algo. O conhecimento da doutrina, meu irmão, não serve para a gente se tornar um crente chato. Eu vou repetir isso para você. Conhecer a palavra não é para que a gente se torne um crente chato. O que é um crente chato? É aquele que parece que sabe mais do que os outros que ainda não sabem. E toda hora ele quer ficar corrigindo alguém. Qualquer pessoa que fala negativo, presta bem atenção. Você faz parte de uma igreja, irmãos. Você faz parte, principalmente se você faz o Rema, você está tendo acesso a um tipo de palavra que as pessoas não têm. Não dá para a gente esperar deles o mesmo conhecimento que nós temos. E não dá para a gente ser o chato. A pessoa fala assim, não, mas não é isso que a Bíblia diz, não. Sabe por que em vez da gente atrair a pessoa com isso, a gente repele elas. A gente se torna o chato. Olha só o que é que Paulo disse para Timóteo. Timóteo, cuida de ti. Traduzindo o que Timóteo está dizendo o que Paulo está dizendo é, Timóteo, vamos brincar de vida. Sabe o que é brincar de vida? Cada um cuidar da sua. A responsabilidade que nós temos, irmãos, é de cuidar da nossa vida e da doutrina.
Quando a gente fizer isso, a gente vai ter a oportunidade de poder falar. E quando for solicitada a nossa fala, a gente prega a palavra e as pessoas vão ser salvas. A gente precisa ter essa questão, esse entendimento, porque é muito oriundo, irmão, da pessoa, quando ela começa a ter um pouco de conhecimento, achar que o conhecimento dela já é maior do que o dos outros, e ficar tentando questionar todo mundo. E ficar toda hora querendo afrontar alguém que pensa diferente. O nosso papel não é esse. O nosso papel é ter uma vida diferente, para que a vida que a gente vive se torne parte dos céus. E as pessoas queiram se aproximar do Senhor. As pessoas queiram dizer assim: rapaz, o que está acontecendo na tua vida? Por que tua vida está sendo tão transformada? Por que você está vivendo isso? Olha, eu te conheço de tanto tempo e eu nunca vi você viver desse jeito. Aí você vai dizer: porque eu tenho conhecido a palavra da forma genuína como ela é. E essa pessoa vai perguntar: onde que você está conhecendo isso? Aí você vai dizer: no verbo da vida. Onde que você está conhecendo isso? Eu fiz o rema. O que é o rema? Aí você vai ter a oportunidade de apresentar para ela. Agora, se você tentar enfiar ela goela abaixo, o rema nela, sem a sua vida ter sido alcançada primeiro, irmão, em vez dessa pessoa querer fazer o rema, ela vai começar a falar mal do rema. Oh, glória. Então, em vez de algo ser uma bênção, em vez de algo poder alcançar as pessoas, a gente vai repelir elas. Então, o cuidado com a doutrina é para que a gente possa, irmãos, ser de fato frutífero na vida das pessoas. Amém? Oh, glória. Sabe, existe uma situação muito constrangedora que se coloca diante da igreja aos Romanos, quando, quero que você abra comigo, capítulo 16, versículo 17. Romanos capítulo 16, versículo 17. Olha só o que ele diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e as suas palavras, e as suas suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Olha só o que é que Paulo está dizendo. Ele diz assim: olha, se no meio de vocês tiver alguém colocando em questionamento aquela doutrina que você ouviu, lembra que eu estou falando, não estou falando agora de dogma da igreja, de prática de igreja, estou falando da doutrina da palavra. Ele disse: se tem alguém falando aí, causando divisões no meio de vocês, colocando em questionamento o que vocês aprenderam como doutrina na igreja que vocês estão fazendo parte, é o que ele diz aqui. Ele diz: se afasta dessas pessoas, porque essas pessoas não servem a Cristo, essas pessoas só servem aos seus próprios desejos, é o que Paulo está dizendo. Sabe, irmãos, toma cuidado, se tiver alguém no seu meio, diz assim: rapaz, olha, pastor Fabrício pregou, ele falou que a gente crê desse jeito, mas ó, eu acho que não é bem desse jeito não. Se afasta dessas pessoas, irmãos, porque Paulo está dizendo o seguinte, ele diz: essas pessoas não servem a Cristo. Agora eu vou dar uma notícia para você: você não precisa ficar com o que a gente prega aqui não, simplesmente porque foi o pastor que falou, porque fui eu que falou, porque foi um professor do Rema que estava pregando aqui que falou. Vai lá e analisa se o que a gente está falando está na palavra. Se tiver na palavra, você fica, porque faz parte da doutrina do Senhor. Agora, se tem alguém, é bem interessante que normalmente quem busca questionar algo que está sendo ensinado, é porque de fato ele não quer ter a vida dele transformada. Quer ver um negócio? Eu vou dar um exemplo aqui natural para vocês. Certa vez eu estava no culto aqui nessa igreja, e a minha esposa estava pregando, e a Thaís falou sobre cuidado com a alimentação. Tu imagina lá em casa, ela pregando sobre se você não consegue se controlar, se você não, e eu sentado, o marido dela, o gordinho, sentado ouvindo. Constrangedor para mim. Não estou dizendo que ela estava certíssima, o errado era eu.
Aí tu já percebeu que alguém que sempre, que depois de uma palavra tipo essa, quando é ministrada, e a pessoa vai falar lá assim, não acho que é bem assim, não é bem assim, é sempre o gordinho? A pessoa que quando alguém ministra na igreja, quando você prega sobre algo, e você fala sobre o se abster das coisas desse mundo, por exemplo, se abster de bebida alcoólica, é sempre o que bebe, que fica dizendo, eu acho que não é bem desse jeito. É sempre o que tem dificuldade de se abster da bebida, que vai dizer, eu acho que isso é opinião própria. É sempre o gordinho que tem problema com a comida. Eu posso falar porque eu penso isso. Pensava, né? Porque eu comecei a mudar de vida. E sempre o que bebe que pensa a mesma coisa. Pode então olhar, irmão. Porque nunca o que não bebe, porque se a pessoa não bebe, ela já se abstém, ela tem um entendimento. Se ela tem o entendimento daquilo não condiz com os princípios morais, que ela concorda com a palavra sobre aquilo da vida dela, aí você para e pensa comigo. Você não vai ver uma pessoa dessa dizendo, eu acho que isso aí é equivocado. Agora, se a pessoa diz assim, não, eu acho que não é bem assim, é porque bebe. Cada um, meu irmão, escolhe a vida que quer levar. Eu só digo uma notícia. Não espere um resultado diferente, querer viver o que o outro está vivendo, se você quer levar uma vida de conduta moral diferente daquela. Oh, glória a Deus. Não espere colheitas semelhantes a quem está vivendo algo do Senhor na vida dele, se o que você está vivendo, você está levando na carne. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, no capítulo 6, ele diz que, olha, aquele que semeia da carne colhe corrupção. O que semeia do Espírito colhe vida eterna. Aí ele diz, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, certamente é o que ele vai colher. Se o que nós plantamos é satisfação para a nossa carne, não espere resultado do Espírito. Agora, se o que plantamos no Espírito, ele não está falando ali de oferta, ele está falando de conduta moral, da vida. Se você vive no Espírito, você não planta na carne. Se você vive na carne, você não planta do Espírito. Ele diz, de Deus não se zomba, irmãos. O que o homem planta, se ele planta na carne, ele diz, vai colher corrupção. Se ele planta no Espírito, vai colher vida eterna. Então nós temos princípios. Nós somos uma igreja, meu irmão, que temos princípios e valores muito fortes e eles são inegociáveis. Nós fomos fundados por um homem chamado pastor Bud White, a qual ele não negociava nenhum princípio do que ele pensava, irmão, do que ele acreditava, que a palavra falava dele. Olha só, ninguém, irmãos, pode questionar o que a gente ensina, se o que a gente ensina a gente consegue provar pela palavra. Eu vou repetir isso para você. Ninguém vai poder questionar o que ensinamos, se o que ensinamos fundamentado nas Escrituras. Certa vez uma pessoa tentou me questionar, dando uma matéria de escatologia, uma pessoa tentou me questionar acerca de algo, eu fiz uma pergunta para ela, para que você não concorde com o que eu estou dizendo, você tem que me trazer o versículo base que fundamenta isso. Tem? Não tem, então não tem como ser doutrina, porque se não está fundamentado nas Escrituras é pensamento humano, é ideia, é interpretação, é opinião própria, mas se está nas Escrituras é o que fundamenta uma doutrina. Eu não posso criar uma doutrina para uma igreja fundamentada no que eu tive. Eu tive uma visão, eu tive um sonho. Sabe, não existe nada que a gente prega aqui fundamentado num sonho ou numa visão de qualquer homem que seja. Porque o pastor Bud, mesmo que tenha sido o pastor Bud, irmão, pastor Bud teve um sonho e ele sonhou que era desse jeito. Não. O que ensinamos tem que estar fundamentado. A Bíblia tem que ser aberta e tem que ser falada dentro daquilo que está apresentado. Eu posso trazer uma interpretação, mas tem que ser fundamentado, pelo menos, ela tem que ter um princípio lógico dentro daquilo que eu estou falando. Porque a Bíblia não é utopia. A Bíblia ela traz sentido. A Bíblia ela é uma ciência exata, ela não é de dupla interpretação. Presta bem atenção, não pode haver duas verdades de algo. Você há de concordar comigo que qualquer situação que aconteça, não pode ter a minha versão da história e a versão do Anderson. Porque uma das duas, ou as duas, vai ter que estar errada.
mas certa as duas não pode estar. Se a minha versão é diferente da versão do Anderson de um acontecimento, ou uma das duas está errada, ou está errada as duas. Certa não pode estar, porque se são diferentes, só existe uma verdade, porque Jesus Cristo vai dizer, eu sou, ele não disse, eu sou uma das. Ele disse, eu sou a verdade, eu sou a vida, então só existe uma verdade, só pode ter uma palavra. A palavra não pode ter dupla interpretação, porque Jesus Cristo é um só, ele só teve uma vida. Ele não teve em duas fases na terra para dizer assim, no momento ele viveu isso, no outro foi desse jeito, para que a gente possa dizer que tem dupla interpretação para algo. Foi um acontecimento. Então, para que a gente possa ter verdades da palavra fundamentadas na nossa vida, meu irmão, a gente precisa averiguar nas Escrituras. Eu quero estimular você, que independente de quem esteja pregando aqui, seja quem for, irmão, pode ter o título que for dentro do nosso ministério, leia a sua palavra, porque ela que é a fonte da vida e dela que procede toda a vida que precisamos. Independente do que a pessoa está falando, porque hoje em dia, muito de forma impressionante, as pessoas se deixam levar, não, mas é porque é fulano de tal. Fulano de tal tem resultados. Olha só o que fulano de tal já fez. Então o que ele fala, não, é lei porque fulano de tal. Não tem nada a ver com isso não, irmãos. A lei é o que a palavra fala. Independente do resultado que qualquer pessoa possa estar tendo. A palavra é a verdade das nossas vidas. É nela que estamos fundamentados. É nela que os nossos louvores precisam estar fundamentados. É nela que a nossa pregação precisa estar fundamentada. Sabe, nós somos um ministério tão sério, irmãos, que a nossa igreja de criança prega a mesma coisa que a gente prega aqui na igreja. As nossas crianças, os seus filhos que ficam lá na sala, ele não está lá passando tempo. A mesma palavra que você escuta aqui, ele escuta ela mesma lá. A mesma doutrina que a gente prega aqui, é a mesma doutrina que eles escutam lá. Assim como a gente está sendo fundamentado dentro das Escrituras, porque a gente tem responsabilidade com a sua vida, irmãos. Somos uma igreja que temos responsabilidade com cada pessoa que se senta nessa cadeira aí. Ou seja lá dentro, ou seja aqui. Mas temos responsabilidade com sua vida. A gente não vai pregar uma palavra que vai poder trazer qualquer vida para você, não. A gente vai pregar uma palavra que traz vida e vida em abundância para você. É só pregar a Bíblia. Abre a Bíblia, lê a Bíblia, fala da Bíblia que você vai ver a pessoa ser transformada. Não precisa de show gospel. Quando eu estou falando de show gospel, não estou falando de uma banda, de um show, de uma banda, não. Estou falando de tentar fazer aqui um show da fé para você, para tentar fazer você se acreditar naquilo. Não, eu não preciso disso. Eu preciso da palavra. Eu preciso de falar que Cristo levou sobre ele as nossas dores e enfermidades e perguntar se tem alguém que deseja oração para cura e as pessoas vêm e são curadas. Eu falar sobre que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que nossos pecados fossem perdoados e perguntar quem deseja entregar sua vida para o Senhor, você vai ver as pessoas serem alcançadas. Porque a palavra precisa ser pregada na essência de quem ela é, irmãos. Na verdade do que ela representa para nossas vidas. Amém? O louvor pode vir. Oh, glória. Paulo diz, irmão, de forma muito clara, ele diz, prega a palavra. Seja em tempo ou fora de tempo. Só prega a palavra. Diga assim comigo, a minha responsabilidade é de pregar a palavra. Aleluia, glória a Deus. Quero orar com você, você pode ficar de pé? Pai, eu te dou graça, Senhor. Pai, eu quero orar por cada um desses irmãos que estão aqui, pelo conhecimento, Pai, que nós temos o privilégio, como ministério, Pai, que temos de ouvirmos uma palavra que nos alcança, que cuida da nossa vida. Obrigado, Pai, por cada ministro aqui da nossa igreja, que tem essa consciência, pregando a palavra, levando a palavra do Senhor, alcançando a vida das pessoas. Eu te dou graças em nome de Jesus pelo Ministério Verbo da Vida. Eu oro pela vida do apóstolo Guto.
Obrigado pela consciência que ele tem de permanecer essa chama viva dentro dele, Pai. Essa firmeza doutrinária, essa consciência que nós temos. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui, cuidando da palavra no coração deles. Cuidando da palavra no coração deles. Em nome de Jesus, porque fazendo assim, eles salvarão primeiro a si e salvarão aqueles que os ouvem. Eu te dou graças em nome de Jesus pela vida do Senhor em nós. Por essa palavra que nos alcançou. Pela palavra da fé que nos libertou. Que nos livrou do cativeiro, Pai, da falta do conhecimento. Que nos livrou do cativeiro, Pai, da incredulidade. Que nos livrou do cativeiro de falarmos negativo. Obrigado, Pai, porque essa palavra nos alcançou e nos tirou, Pai, do caminho da perdição e nos aproximou de vivermos a vida abundante que o Senhor tem para nós. Eu te dou graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe, irmãos. Amém, irmãos? Aleluia, amém. Foram abençoados? Aleluia. Queria saber se tem alguém aqui que ainda não reconheceu Jesus como Salvador e deseja essa noite entregar sua vida a Jesus, fazer dele seu Salvador, seu Senhor. Deseja fazer com que ele participe da sua vida, né? Que ele dirija e conduza a sua vida. Se alguém deseja fazer isso essa noite, vou pedir para você levantar sua mão aí mesmo no seu lugar. Amém? Todos salvos? Alguém tem algum motivo de oração que deseja que a gente ore aqui? Se alguém tiver com algum problema de saúde também, quiser que a gente faça uma oração aqui na frente, pode levantar sua mão no seu lugar. Tá todo mundo bem então? Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Vou passar aqui uma indicação de leitura. Em Busca de Timóteo.